Graça e paz, amados, tudo bem? Boa noite a todos e todas, bom estarmos aqui juntos, desculpem-nos o atraso, estamos aí um pouco, eu diria bastante, na verdade, né? Atrasados, mas procuraremos não estendermos no horário, tá bom? Bom estarmos juntos aqui hoje, nós temos conversado aqui, baseados neste livro do nosso querido pastor John Piper. John Piper é um pastor batista reformado norte-americano, e eu diria que a fé batista reformada norte-americana se identifica muito conosco, presbiterianos renovados, né? Porque, de um modo geral, eles são a fé é reformada, ou seja, a teologia é reformada ou presbiteriana. Eles batizam por imersão, assim como nós batizamos por imersão. Enfim, embora isso não seja lá uma marca muito distintiva, a gente não faz muita distinção disso, né? E estamos muito alinhados no pensamento, né? Então, eu diria que há bastante proximidade no modo como nós pensamos a fé. E o que nós estamos vendo sobre este livro, Coronavírus e Cristo? Nós estamos meditando sobre o que esta pandemia nos revela a respeito de Deus e de sua natureza, ou do modo como Deus está lidando com o mundo. É isso que nós estamos pensando. E nós, no meio disso tudo? E você, que de repente sente medo, como eu sinto medo, nós sentimos medo, né, desse quadro todo, nós humanos sentimos medo dessas instabilidades, dessas inseguranças. Com a pandemia, há outros quadros que são concorrentes e são decorrentes, né, da pandemia, quadros de desemprego, enfim, uma série de coisas acontecendo. É claro que, graças a Deus e felizmente, algumas coisas parecem que já estão se estabilizando, né, isso é bom, isso é importante, mas fica aqui esse quadro que estamos vivendo, que nos provoca algumas dúvidas, inquietações. É importante que nós pensemos nisso, né? Como é que a gente começou com esse livro? A gente começou dizendo, o primeiro capítulo trata do seguinte: caramba, esse negócio está mexendo com a gente, muito. Esse negócio está afetando a gente. A gente está percebendo que muitas coisas que a gente acreditava serem tão firmes, na verdade, são muito frágeis. E o primeiro capítulo trata disso. As fragilidades nas quais nós nos asseguramos e o como nós precisamos de uma coisa sólida debaixo dos nossos pés, uma rocha. O segundo capítulo que nós conversamos sobre como a Bíblia se prova ser uma ferramenta que nos revela a rocha, a segurança, a estabilidade que nós precisamos para a vida. Nós devemos buscar estabilidade em algum lugar. Em que nós buscaremos estabilidade? Foi sobre isso que nós conversamos. A Bíblia é o que nos revela essa estabilidade. A Bíblia é que nos revela como nós podemos chegar à rocha. A rocha, obviamente, é o próprio Deus. Mas como nós podemos conhecer Deus? Como nós podemos nos achegar a Deus? A Bíblia é confiável? Existe na Bíblia veracidade, verdade, para que nós confiemos nela? Foi sobre isso que conversamos. É claro que numa sentada de um dia, né? E na verdade foi um dia e meio, né? Porque a gente tratou na semana retrasada e um pouco da semana passada. Não dá para a gente discorrer esse assunto exaustivamente, né? Tratando dele completamente. Mas eu acredito que tenha sido bastante para provocar em você a percepção de que a Bíblia é muito sólida, ela é forte, ela é poderosa, ela é uma rocha. Ela não se intimida diante da ciência, ela não se intimida diante da filosofia, ela não se intimida diante das perguntas que esse mundo de hoje faz. Pelo contrário, ela tem respostas, ela tem solidez, ela tem verdade. E a verdade que nos convence. E, sobretudo, ela é, como disse o Piper, nosso coração tem um molde. Nosso coração, não estou falando dos nossos sentimentos, mas do nosso homem interior, né? O nosso homem interior tem um molde que a Bíblia se encaixa perfeitamente nele, revelando a verdade de Deus. Então, essa experimentação da Bíblia é muito importante. Inclusive, semana passada, eu falei para vocês lerem o quê? Lembra? Jó? Lembra os capítulos? Lembra não? 1 ao 3, e depois eu falei 38 a 42, né? Alguém leu aqui? Você que está na tela aí, leu? Beleza, alguns leram, legal. Levanta a mão quem leu. Eu trouxe um bolo ali, mas é um bolo daquele de palmada para dar em quem não leu. Ninguém nem sabe o que é isso, né? Na época da minha mãe, lá tinha bolo. Você que não sabe o que é isso? Minha mãe dizia que quando ela ia para a escola tinha um negócio chamado bolo, mas não era bolo de comer não, viu? Era uma tabuinha redonda de madeira com uma haste que o camarada não fizesse a atividade, né? O aluno não fazia a atividade, levava uma palmada na mão com aquele negócio de madeira, viu? Eu trouxe ali no final do culto para os irmãos que não leram, tá bom? Brincadeira.
Então, eu fiz essa provocação de você fazer a leitura desse texto para pensar sobre este Deus que está acima de tudo, que está acima de todos, e que mesmo num quadro de sofrimento como no quadro que Jó viveu, permitiu que Jó sofresse tal qual sofreu, a fim de que pudesse compreender mais dele, e aquilo para Jó foi libertador. Se você ler do capítulo 1 ao 3 de Jó, e ler do capítulo 38 ao 42, você viu ali uma revelação de Deus que Jó fica pasmado diante dela, e diz, rapaz, caramba, Jó vai dizer que Deus é injusto, Jó vai, ao longo do livro todo, né? Que Deus é injusto, que Deus não devia ter feito aquilo, que ele queria se colocar diante de Deus, e se tivesse um juiz entre ele e Deus, ele ia mostrar que Deus estava fazendo as coisas erradas, que Deus não estava sabendo governar o mundo. E aí, depois de tudo que Jó diz em 42:2, o que está escrito em Jó 42:2? Que eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece que Deus é um Deus soberano, que a tudo governa, e governa sábia e poderosamente. E depois ele reconhece que há um propósito de Deus naquilo que ele está vivendo. Ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Na verdade, a tradução literal ali é, eu te conhecia de ouvir. De ouvir falar digamos assim, é um incremento que há ali para a gente entender melhor. A tradução literal é, eu te conhecia de ouvir, agora eu te vejo. São duas dimensões de conhecimento. Imagina uma pessoa que você só está ouvindo. E aí você ouve, quando você ouve alguém, só ouve, você não sabe quais são as expressões corporais naquela comunicação, você não sabe qual é, né, o semblante, mas de repente essa pessoa aparece diante de você, e aquela comunicação toma outra forma, porque agora você vê pessoalmente. Então essa é a ideia que Jó está dando. Eu tinha um conhecimento parcial, agora eu tenho um conhecimento pleno. É disso que Jó está falando. É claro, não absoluto, mas pleno. O bastante para que eu conheça realmente quem é. Entende? Não é de ouvir falar no sentido do que os outros diziam. Eu te conhecia de ouvir. Eu tinha um conhecimento do Senhor. Mas era ainda limitado, era parcial. E não me permitia entender quem o Senhor é. Mas agora eu te vejo. Eu te ouço e te vejo. Ou seja, agora eu te compreendo bem. Obviamente não absolutamente, mas conheço bem. É verdade, pastor. E, graça e paz a todos. E a pessoa, ela realmente começa a ver a Deus quando ela passa por provas. Quando ela está na prova, igual Jó passou por toda aquela luta, é onde a gente conhece o verdadeiro Deus que nós servimos. É ali onde a gente deposita a nossa fé, deposita a nossa crença realmente no Deus Altíssimo, e aí a gente o conhece, porque a gente ouve falar, mas é quando a gente está na prova, que a gente vai ver Deus verdadeiramente, nos ajudando a atravessar aquela luta e aquela prova. Foi assim com Jó. Sim, e aí muito importante é que a revelação que Jó tem de Deus, uma revelação de sua palavra, né? Jó, ele se mantém tentando buscar conhecer a Deus, ainda que achasse que o seu julgamento de Deus fosse, ou seja, ainda que achasse que o posicionamento de Deus fosse inadequado ou incorreto, era essa a perspectiva de Jó. O que ele queria era estar diante de Deus para conversar com Deus, para entender. Então, assim, ele não voltou as costas para Deus, contra Deus. Ele voltou-se de frente para Deus, contra Deus. São duas posturas diferentes. A esta segunda Deus aprova. A primeira Deus desaprova. Isso aqui é importante no meio das lutas, das tribulações, né? Uma coisa é o homem dar de costas a Deus contra Deus. Outra coisa é o homem colocar-se de frente a Deus mesmo contra Deus. Porque ainda que o homem esteja contra Deus, mas quando o homem está de frente de Deus, qual é a postura de Jó? Ele está buscando entender. Ele está entendendo, ele está compreendendo que aquilo que ele está julgando de Deus está errado. E quantas pessoas sofrem e julgam a Deus errado, mas dão as costas, ao invés de ficarem de frente de Deus e dizer, Senhor, para mim isso está errado. Será que o Senhor é assim mesmo? E isso é a transparência, né, pastor? A sinceridade diante do Senhor. Quando você se coloca diante do Senhor e fala com o Senhor do que você está vivendo, passando ou pensando naquele momento, você está sendo sincero, você está se abrindo e se derramando diante do Senhor. E é diferente de você virar as costas e falar, isso é uma murmuração. Então, a Deus não aprova. E aqui entra uma coisa interessante, porque a gente está vivendo esses tempos de pandemia, e há pessoas que estão perdendo, né, seus
seus entes queridos, pessoas que estão perdendo pais, a pessoas que estão perdendo filhos, a pessoas que estão perdendo irmãos, irmãs. E é possível entender, né, essa nossa, eu diria, essa nossa irritação, esse nosso questionamento. Será que Deus está sendo justo fazer um negócio desse? Meu pai não merecia, minha mãe não merecia morrer. Porque a gente está olhando tudo por uma perspectiva muito nossa aqui, muito limitada. E essa nossa limitação nos traz esses questionamentos mesmo. Jó está no olho do furacão e ele não está enxergando um palmo à sua frente, e por isso ele faz esses questionamentos exatamente desse jeito a Deus. Mas aqui é que entra a grande questão que a gente está tratando aqui. Jó faz esses questionamentos a Deus. Ele quer de Deus uma resposta. É claro, Deus não vai responder ele também passivamente, graciosamente. Não, Deus vem no meio da tempestade. Por outro lado, Deus vai dizer para os amigos de Jó que Jó disse bem de Deus. Como Jó disse bem de Deus? Ou seja, no sentido de que Jó estava sendo franco com Deus e Jó não estava numa postura, como eu acabei de usar essa metáfora, né? Não estava dando as costas a Deus. Pelo contrário, ele estava como um filho que julga que o pai está agindo errado, mas que lá interiormente sabe que seu pai nunca faria algo contra a natureza do seu próprio pai. O pai nunca agiria de um modo diferente contra a sua própria natureza, a natureza perfeita do pai. Pai eterno, pai divino, né? Então, diferente disso, mesmo que estivesse equivocado, Jó estava em conflito porque ele não estava conseguindo encaixar o seu entendimento, as circunstâncias e a natureza de Deus. E aí ele recorre a Deus, ainda que questionando Deus. E eu diria que essa é a postura que devemos ter, né? Eu diria que não é a melhor postura, mas é a menos pior das posturas. É diferente de quando nós não entendemos, julgamos Deus e achamos que o nosso pensamentozinho tão limitado, tão pequeno, nossa visão tão curta, é o juízo soberano sobre todas essas coisas, e nós temos a verdade. E aí damos de costas a Deus e dizemos, Deus não existe. Ou dizemos, Deus não é bom. Ou dizemos, Deus não é santo, nem é justo. Realmente, será que nós temos condições de julgar isso desse jeito? Não temos. E é o que nós vemos no livro de Jó. Deus vem no meio da tempestade e diz, você é tão sabido? Então tá bom. Se veste aí, você é um homem, não é? Então eu vou conversar com você como se eu fosse um homem também, tá bom? E aí me responda as coisas que eu vou te perguntar, já que você é tão inteligente, já que você entende tanto das coisas, já que você acha que eu não sei julgar e governar esse mundo. Então começa a me responder as coisas que eu vou te perguntar, quem sabe talvez eu esteja errado. Deus conversa a falar com Jó, né? Muito interessante. E no final das contas, Jó está dobrado, rendido e reconhece, realmente, eu disse o que não sabia. Então, pensemos aqui. Esses dias de crise nos trazem algumas dores e sofrimentos, os quais nós, às vezes, julgamos serem injustos. E se há um Deus, esse Deus não é bom e nem justo. É assim que pensamos, certo? Então, é importante que nós busquemos entender quem é este Deus, que não é homem como a gente, que não pensa segundo pensamos, que tem pensamentos muito mais altos que os nossos. O que a Bíblia fala desse Deus? Esse Deus que está acima de tudo e de todos. Qual é a natureza dele? Então, é esse o nosso assunto. Se nós precisamos de uma rocha, se esses dias difíceis nos trazem eu diria, uma distorcida interpretação de Deus diante do sofrimento, o que a Bíblia fala sobre Deus, para que nós possamos começar a entender a respeito de Deus? Mas aí eu quero até, em um dado momento aqui, pensar em Deus a partir de uma perspectiva dedutiva. Vamos deduzir o que a gente pode conhecer de Deus à luz dos conhecimentos de ciência e de filosofia que nós temos hoje. Tentar fazer isso bem singelamente, sem muita complexidade, tá? Mas pensemos aqui. O nosso assunto hoje é a rocha é justa. Ou seja, aquele que nós precisamos ter como fundamento da nossa vida, que é Deus, a Bíblia vai relatar Deus, acima de tudo, como um Deus justo. Certo? Conversemos sobre isso e tentemos pensar sobre esse assunto, tá bom? Estamos aqui na página de número 27 do nosso livro. O capítulo é A Rocha Justa. E, basicamente, esse capítulo vai, de uma forma muito simples, muito singela também,
falar sobre a natureza de Deus. Quem é Deus, segundo as Escrituras? Quem é Deus? Quem é o Deus das Escrituras? O que a Bíblia fala sobre o Deus das Escrituras? Tá bom? Beleza? Se alguém tiver pergunta, Abraão, temos um microfone aí? Se alguém tiver pergunta, intervenção, já quer falar? Não, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma intervenção, temos um microfone, tá? Só levantar a mão que o nosso Abraão vai estar servindo você com o microfone. Se você estiver online também e quiser participar, mande seu comentário, faça a sua pergunta aí para que nós, à medida que estivermos conversando aqui, possamos ouvir você também, tá bom? Beleza, Santa? Vamos lá, você pode ler para a gente aqui o primeiro e o segundo parágrafo, e o terceiro também, já, desse capítulo. Aí a gente vai indo devagarzinho aqui, ponderando uma coisa e outra, tá bom? A rocha é justa. Se Deus vai ser a nossa rocha, Ele precisa ser justo. Uma rocha injusta é uma miragem. Uma pandemia global abala justamente a nossa confiança de que Deus é justo, santo e bom. Se Deus não é justo, no meio desta pandemia, não temos uma rocha. Então, precisamos perguntar: o que são a santidade, a justiça e a bondade de Deus? Porque se não sabemos o que são, como saberemos se esse surto de coronavírus não os fez desmoronar? Ou, em vez disso, como saberemos se elas são os fundamentos eternos da rocha que nos salva? Obrigado. Vamos só pontuar aqui algumas questões já de antemão. As pessoas pretendem ter um conhecimento, eu diria, inato de Deus, né? Como se nós conhecêssemos alguma coisa de Deus, sobre a natureza de Deus, de nós mesmos, sem que nós aprendêssemos. E, de fato, existe alguma dimensão em nós aqui que a gente deduz, a gente tem algo dentro de nós que fala a respeito sobre esse Deus. Nós, geralmente, como pensamos em Deus, pensamos em justiça, em bondade, em amor, essas coisas todas juntas. E quando vem, só que a gente categoriza justiça, bondade e amor segundo as nossas categorias, né? Segundo o que nós vemos nas pessoas. Porque a expressão mais imediata que nós temos de justiça, de bondade e de amor, estão nas pessoas que a gente convive, né? E quando vem uma situação como essa, e parece-nos que estes acontecimentos, em alguma medida, podem ser injustos ou podem não ser bons, aí a gente frita o nosso cérebro dizendo: poxa, será que Deus realmente, ou Deus não existe, ou Ele não é bom, ou Ele não é justo, ou uma coisa ou outra, ou Ele é perverso e justo, ou Ele é bom e não tem poder, né, diante do mal. Esse é o grande conflito do mal. Quando a gente discute filosoficamente a existência de Deus, uma das grandes perguntas que vem é: se Deus é todo-poderoso, Ele não é bom. E se Ele é bom, Ele não é todo-poderoso, já que existe o mal. Será? Essa é uma discussão que o homem tem desde que é homem, né? Inclusive, quem conseguiu responder bem a isso foi Agostinho. Isso há 1.500 anos atrás, tá? E, logicamente, a Bíblia já respondia isso antes desse tempo mesmo. Mas essas perguntas, que não são novas, e não se engane, não são difíceis de a gente, à luz da Escritura, lidar com elas, vem à nossa mente. Mas como a nossa compreensão de Deus é muito limitada, talvez a gente não conheça a Bíblia, talvez a gente não entenda o que a Bíblia fala sobre a justiça, a bondade de Deus e o mal, né? Como Deus pode ser defendido, digamos assim, né? Se é que Deus precisa de defesa diante do mal. Algumas pessoas ficam em parafuso, e por isso, assim como Jó, porque talvez só tenham ouvido Deus, e alguns nem ouviram Deus, eles acabam trazendo à lume, assim como Jó fez, trazem à luz uma condenação de Deus. E aí se posicionam: ou Deus não existe, ou Deus não é bom. Sim ou não? Existe esse tipo de coisa? Faz sentido isso? Desde que o homem é homem, o homem discute esse tipo de coisa. E é disso que ele está dizendo aqui. Então a gente precisa buscar entender o que a Bíblia fala sobre Deus ser bom, justo e santo. O que a Bíblia fala sobre isso? Quem é este Deus de quem a Bíblia fala, que Ele diz que Ele próprio pode ser o fundamento da nossa vida? Será que nós podemos confiar nesse fundamento? Existe bondade e justiça nisso? E o terceiro parágrafo, ele diz assim: o que veremos
é que a Bíblia retrata a santidade, a justiça e a bondade de Deus, não como idênticas, mas como interligadas. Tá bom? Sim, Deus tem outros atributos. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala de a bondade de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a gente está falando daquilo que a gente descreve em teologia, dos atributos de Deus. Ou seja, daquilo que é próprio do ser de Deus. Quem Deus é? Quais são as qualidades que há em Deus que são próprias do ser de Deus? Então, há muitas outras, mas aqui nós estamos nos detendo, porque estas são as mais importantes para nós pensarmos nesses conflitos que vêm diante de nós, quando nós pensamos no mal. As mais importantes são a santidade, a justiça e a bondade de Deus. Tranquilo? Deu para entender? Por que a gente vai falar sobre a santidade, a justiça e a bondade de Deus? Então, tá bom. A primeira questão importante é a palavra santidade. O que vem à mente? Esquece o livro. Sei que você leu o livro. Mas o que vem à mente, que você acha das pessoas comuns, que talvez não sejam cristãs, quando elas ouvem a palavra santidade? Na verdade, a palavra santidade, quando a gente ouve de alguém, sem ser aqui no livro, é aquela pessoa que ela tenta fazer tudo correto, que ela tenta fazer tudo certo, que ela tenta sempre estar além das expectativas do outro. E isso ela quer ser santificada, a santidade dela em relação a isso. Sim. E aí é óbvio que a gente vive numa cultura, ainda que o nosso tempo seja um tempo pouco religioso, a gente ainda tem uma tradição, especialmente no nosso país, católica muito forte, né? Então as pessoas sabem o que são santos, né? Que são essas pessoas aí que a Igreja Romana ela canonizou, Oi? Isso. Canonizou é a palavra mesmo. A igreja canonizar é o rito de declarar alguém santo. Então, a Igreja Católica olhou para algumas pessoas, alguns cristãos, e disse: pô, esses caras são especiais, porque fizeram coisas extraordinárias, especialmente tem que ter um milagre, né? Dos pré-requisitos mais importantes é que este indivíduo tenha feito um milagre ou que alguém tenha recebido um milagre através de pedir para essa pessoa. Então, quando a gente pensa em santo, a gente pensa em alguém moral e religiosamente esforçado. É a primeira coisa que nos vem à mente, né? E alguém que tenha feito bem às pessoas. Não é isso que nos vem à mente? Mas, quanto a Deus, quando nós dizemos que Deus é santo, não é nisso que nós estamos pensando, não é desse modo que a Bíblia trata, não é essa a ideia da santidade de Deus, tá? A primeira ideia da santidade de Deus não é essa ideia de Deus ser alguém que é moralmente bom, embora Deus o seja, né? Obviamente, e que faz as coisas certas, embora Deus seja justo e faça as coisas certas também, né? Mas a ideia bíblica não se inicia por aqui. E eu gostaria de dizer que é o inverso, é derivado. A gente não pensa primeiro na santidade das pessoas, para depois pensar na santidade de Deus. A Bíblia trata o oposto. É porque Deus é santo, e aí um santo diferente dos homens santos, que ele pode então santificar os homens. E quando a Bíblia fala também de santificar os homens, não é de santificar umas poucas pessoas especiais. Não é isso. É uma outra ideia, tá bom? É diferente do que a igreja romana pretende com essa canonização de algumas poucas pessoas. O Novo Testamento vai dizer que todos os cristãos são santos. Uma santidade diferente da santidade de Deus, mas uma santidade aplicada a todos aqueles que creram em Cristo. Talvez dê para a gente falar um pouco mais disso ao final, mas a ideia bíblica é essa. Então, não é que a gente pense primeiro nos homens para depois atribuir a qualidade dos homens a Deus. Então Deus é santo porque ele é certinho, faz as coisas certas. Deus é religioso, né? Deus é muito religioso, e por Deus ser muito religioso, fazer as coisas muito certas, Deus é santo. Não é essa a ideia. A palavra aqui e eu gostei desse título, porque ele começa exatamente com essa expressão: dignidade transcendente e infinita. Ou seja, o que é a ideia da santidade de Deus? É que Deus tem uma glória em si, uma dignidade em si. O ser de Deus é tão além da esfera das coisas, da matéria, do tempo e do espaço, do mundo conhecido,
A glória de Deus é tão acima daquilo que nós sabemos, a sabedoria, o conhecimento e todos os atributos de Deus estão tão além daquilo que nós sabemos, que isso transcende, ou seja, está muito além da esfera do nosso alcance. É transcendente, ou seja, é algo que nós não conseguimos alcançar e é infinito. É nesse sentido que dizemos que Deus é santo. Há uma glória em Deus, no ser de Deus, que nós jamais poderemos contê-la completamente, né? Que nós poderemos absorvê-la completamente, conhecê-la completamente. Deus está muito além das coisas criadas em tudo, em justiça, em amor, em sabedoria, em conhecimento, em poder. São coisas tão além da nossa capacidade de medir, que Deus é santo. E literalmente santo quer dizer o separado. Deus, ele é completamente separado dessa realidade nossa. É isto que quer dizer a ideia de santo em Deus. E aqui ele começa dizendo: o significado da raiz da palavra santidade no Novo Testamento traz a ideia de estar separado, diferente e separado do comum. E quando aplicada a Deus, essa separação implica em que ele está sozinho em outro patamar. Ele é como um diamante sem igual, extremamente valioso. Podemos usar a palavra transcendente para esse tipo de separação divina. Ou seja, Deus está numa esfera completamente além da esfera daquilo que existe. O que existe é de tudo que existe, não só dos homens, né, mas de tudo que existe. Deus está separado numa esfera completamente além de tudo isto. E aí nós lemos o texto de Isaías capítulo 6, né? Esse texto é extraordinário para, eu diria, conseguir nos comunicar em alguma medida essa ideia. Olha o que esse texto diz, capítulo 6, a partir do verso 1 de Isaías. Este texto aqui, ele conta a história de um profeta que, tendo ido ao templo em Jerusalém, tem uma visão. E ele tem uma visão que o deixa, eu diria, estarrecido, né? Seria a palavra mais adequada. Ele diz: ai de mim, eu estou morrendo, porque meus olhos viram a Deus. Então, o que diz esse texto aí para a gente, por favor, Sandra? Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, até o verso 3. Diz assim: Não, até o 3 não, pode ir até a confissão de Isaías, ai de mim, tá bom? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Obrigado. Eu gosto da descrição desse texto, eu amo a descrição desse texto. Ele é um texto que diz que, na visão que ele tem, ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e são apenas as orlas da veste de Deus, as bordas da roupa de Deus. É interessante que a Bíblia usa essas imagens, né, para que a gente compreenda o inimaginável. Mas imagine o canto da roupa de Deus enchendo de glória o templo. É o canto da roupa, é como se Deus estivesse com um manto e as bordas do seu manto enchiam de glória e de majestade o templo. Não precisa Deus dizer, falar, manifestar, Deus expor o seu poder, não. As roupas de Deus bastam para que o templo se encha de glória. O mundo se encha de glória, que é o que vão dizer os anjos. E toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus, não porque Deus quis derramar de tudo de si nesse mundo, não, porque as roupas de Deus, o canto da roupa de Deus tocou. Isso bastou para que o mundo fosse cheio da sua glória.
ele diz que anjos, o nome que é dado a esses anjos aí é serafins, né? Vem do hebraico saraf, e a palavra saraf quer dizer ardente, em chama. Ou seja, a visão que ele está tendo é de ser, os próprios seres que estão diante de Deus, eles são tão extraordinários, tão gloriosos, que os próprios anjos estão como se fossem chamas, de tanta luz, de tanta glória, de tanta radiância. E são chamados sarafins, porque é mais de um, né? Então é o plural, o ins no hebraico é o plural. Então, eu vi os serafins acima do trono de Deus. E como é que estavam esses serafins? Os anjos, ardentes, cheios de glória, eles estavam cobrindo os rostos para não ver a Deus. Eles estavam cobrindo os pés diante de Deus. E com 2 asas eles voavam. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Nem os próprios anjos têm essa liberalidade de estar na presença de Deus sem temor e tremor. Os anjos temem e tremem na presença de Deus, da glória de Deus. E a declaração dos anjos é: Santo, Santo, Santo. Em hebraico, a gente não tem o superlativo que a gente tem na nossa língua, né? Quando a gente quer dizer em português que alguém é bom, muito bom, a gente nem usa muito hoje em dia o superlativo mais, né? Mas tem na nossa língua, a gente diz boníssimo. O cara é boníssimo. A gente diz que alguém é muito inteligente, a gente diz que alguém é inteligentíssimo. Inteligentíssimo a gente até usa, né? Bom, a gente só diz muito bom. E em hebraico não tem isso. Em hebraico você usa 3 vezes a palavra para falar no superlativo, ou seja, ele é extraordinariamente santo. É isso que os anjos estão dizendo. Santo, Santo, Santo. Ou seja, Deus está muito separado de tudo. Essa é a visão que os anjos têm, e por isso eles estão temendo e tremendo na presença de Deus. E eles vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse é o nome de Deus. Não está legal na nossa tradução o nome Senhor. A correta tradução aqui é Yahvé, o eu sou. Santo, Santo, Santo é o eu sou. Qual é o nome de Deus que Deus deu para falar de si aos homens? É esse nome. O Deus, ele é aquele que é em si mesmo, que não precisa de nada. O que esse nome de Deus quer dizer? Que Deus não precisa de nada. Ele é em si mesmo, absoluto em si mesmo. Ele é o único que é. Nenhum de nós é e nada é. Todas as coisas estão sendo, virão a ser, deixam de ser. Toda a existência, se a gente for falar de ser, a gente está falando da existência, né? Me ajuda aí, irmão. Segura e vai comigo aqui. Estamos tangenciando algum campo da filosofia que trata da existência. Tudo que existe não é, está sendo. Porque nada nesse mundo é permanente. Certo? Os filósofos antigos já diziam que ninguém se banha na mesma água, né? Sim ou não? Você entra no rio, você banha hoje no rio, amanhã você banha de novo no rio, não é a mesma água, aquela água de ontem já passou. E assim como as águas passaram, você também passou. Você não é. Nós estamos sendo, nós não somos absolutamente. Porque nós estamos num processo de ser, estamos aprendendo a ser. E temos a esperança que um dia seremos inteiros, né? Pelo menos inteiros, não perfeitos e não poderemos dizer eu sou, mas pelo menos inteiros e plenos. Mas Deus não precisa de nada fora dele. Quando o texto bíblico, quando Deus usa essa expressão, ele dá esse nome a Moisés a primeira vez, e a partir de Moisés ele revela esse nome ao seu povo, né? Quando Deus diz assim, eu sou o que sou, meu nome é eu sou, Deus está dizendo, eu não tenho nada, não há nada que esteja fora de mim, não há nada que eu precise fora de mim, não há nada de que eu dependa, eu sou absolutamente, não vou mudar, sempre serei o que eu sou. Inclusive, os apóstolos do Novo Testamento vão dizer, né, que em Deus não há sombra, nem mudança, nem variação. Ele é, ontem, hoje e eternamente. Desde a eternidade tu és Deus. É disso que os anjos estão falando quando eles dizem, o Senhor, Yahvé, o eu sou. E eles dizem, Yahvé, o eu sou dos exércitos, não é? E esse exércitos aí, não está falando de um exército de homens não, tá? Essa é uma expressão bíblica para falar do universo. Porque a Bíblia vai usar, na sua linguagem poética, as estrelas como os exércitos de Deus. Deus os chama, eles se apresentam,
Deus as governa, as estrelas, o universo, e os anjos estão falando disso. Ele é aquele que é o Senhor de todo o universo criado, o Senhor de todas as estrelas e confins além. Meu Deus do céu, e hoje a gente sabe a vastidão disso, né? Isaías não tinha essa dimensão. Isaías só via umas estrelinhas ali, acolá, via uns brilhos, e falava, puxa, Deus é Deus das estrelas, sim, né? Dessas coisas que estão lá longe. Caramba, irmãos, hoje a gente sabe que há bilhões de estrelas, muito maiores que o nosso Sol. E em volta de cada uma dessas estrelas, bilhões e bilhões de planetas girando ao redor dessas estrelas. E Deus conta cada uma dessas estrelas e as chama pelo seu nome. Ele é o Senhor de tudo que há criado. É disso que os anjos estão dizendo. Ele é o Senhor de todo o universo criado. Diante dessa visão, não há outra coisa para dizer de Deus, senão que Deus é este totalmente transcendente, totalmente além, totalmente distante da nossa realidade, fora dessa realidade, superior, inigualável e incomparável a tudo que existe. Esse é o Deus que a Escritura trata. Um Deus que não pode ser medido pelas medidas humanas. Por isso que já começa equivocado aqui, quando nós olhamos para alguma circunstância da nossa vida. Irmãos, nós não enxergamos, a nossa visão é aqui, ó, nós olhamos o dia todo nessa medida aqui. Nós olhamos o dia todo para 2 metros abaixo de altura. Nós enxergamos a 300, 200 metros de distância, com clareza a 15 metros, 10 metros de distância. Como a nossa visão é limitada. Aí a gente olha para um acontecimento aqui na nossa vidinha e diz, Deus não é bom, Deus não é justo. Será que a gente está vendo o todo? Será que nós estamos vendo o que Deus está fazendo mesmo? Este Deus aqui, que criou todas essas coisas que existem? Então, esse texto bíblico fala disso, né? E a Bíblia vai continuar falando disso. E aqui nesse trecho seguinte, no parágrafo seguinte, diz assim, quando Moisés atingiu a rocha, em vez de falar a ela de maneira como Deus ordenou, Deus o repreendeu, dizendo, vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas. Em outras palavras, Moisés tratou Deus não como alguém excepcional, extremamente confiável, mas como apenas mais uma autoridade humana, junto a outras autoridades que poderiam ser ignoradas. Não é assim que muitas vezes nós tratamos Deus? Tratamos Deus como alguém de nós, incomum a nós? Nós articulamos o nosso pensamento e dizemos, Deus devia ter pensado assim. Será que é assim mesmo que a gente vai se apresentar diante de Deus? Fala alguma coisa sobre isso, Santa? E na verdade, às vezes a gente fica assim, uai Deus, mas é assim mesmo? Como é que vai ser? É assim mesmo? Não acredito que vai ser assim. E aí nós queremos questionar a santidade do Senhor, nós queremos questionar a Deus em certas ocasiões e esquecemos de uma coisa, que Deus é soberano. Ele está sobre todas as coisas. E a decisão cabe a Ele. Então a gente está diante de um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. E quem somos nós para questionar a Deus? Exatamente, eu diria o seguinte, é até importante que a gente questione, mas que a gente faça isso do jeito certo, né? A minha filha, quando ela lá em casa vem falar alguma coisa que às vezes é até devida, mas do jeito errado, opa, minha filha, você está falando com a sua mãe, você está falando com o seu pai. Isso não é o jeito de você se dirigir à sua mãe e ao seu pai, né? É preciso que... E é interessante essa ilustração, né? A criança ali, o juízo dela é muito limitado comparado ao nosso, sim ou não? Às vezes a gente diz para uma criança, não isso, não aquilo, mas a gente sabe os porquês dos nãos. Às vezes a gente corrige uma criança, inclusive com uma disciplina, com uma aplicação de uma correção física até, mas a gente sabe os propósitos. Mas a criança às vezes olha para aquela situação e se vitimiza, né? A criança se vitimiza, a criança faz uma interpretação completamente equivocada daquilo. Por quê? Porque a criança tem limitação de entender, não está conseguindo compreender as nossas razões, a que nós estamos visando, o que nós queremos com aquela correção. E, obviamente,
dada a sua limitação, sua compreensão vai ser precária. E eu diria que se aplica isso diretamente a nós. Dada a nossa limitação, a nossa compreensão geralmente vai ser precária. E o que a gente precisa começar a aprender então? A gente precisa começar a entender este Deus revelado nas Escrituras, este Deus revelado nas ciências naturais, esse Deus revelado através da filosofia, olhando para as ciências naturais, olhando para a filosofia, olhando para a Escritura, como a filosofia aponta se existe um Deus, como esse Deus deve ser, isso se encaixa perfeitamente, especialmente nessa ideia aqui, de que se existe um Deus, esse Deus está muito além da esfera daquilo que é comezinho, cotidiano, mundano, da nossa vida do dia a dia. Embora Deus esteja muito além, há um outro atributo de Deus, que nós não estamos tratando aqui. Nós falamos de Deus se tornar imanente, ou seja, daquilo que é transcendente, conseguir vir à nossa esfera e nos dar uma dimensão da compreensão dele mesmo, de um modo que essa compreensão esteja encaixável dentro dos limites do nosso entendimento e da nossa razão. Algumas coisas a gente vai compreender e algumas coisas a gente vai confiar por já tê-lo compreendido pelo menos parcialmente. Entende? Então não é que nós vamos conseguir ter uma compreensão plena de Deus, não. Vamos ter uma compreensão que vai ser o bastante para, naquilo que a gente não consegue compreender, a gente possa confiar mesmo sem compreender. Mas esse é o desafio aqui. Isso aqui é interessante. Deus olha para Moisés e fala, caramba, você fez errado, cara. Como é que você me trata como um comum? Está errado isso. Não aceito isso. Você, pai, aceita seu filho tratar você como um coleguinha da escola? Qual é o pai que aceita isso, irmãos? Né? Ser colocado na parede por um filho. Não tem como. Não pode. As coisas estão se invertendo, né? Não pode. O pai toma decisões, muitas vezes, suas ações são incompreendidas e são julgadas erroneamente por seus filhos. Mas se o pai está agindo legitimamente, por justiça, por verdade e por amor, não se pode se aceitar essa confrontação desigual, né? O filho pode até não ter condições de interpretar, mas ele não pode ter essa postura, eu diria, afrontosa, né, para com seu pai, certo? Ok, queridos? Faz sentido isso? Faz muito sentido, pastor. A minha filha, ela às vezes vem falar comigo e aí ela começa a falar e eu falo, opa, peraí, calma. Você não está falando com as suas coleguinhas da escola, você está falando com a sua mãe. Você precisa ter respeito e você precisa saber conversar comigo. Então, eu acredito que seja a mesma postura que nós devemos ter diante do Senhor, né? Termos postura para conversar com Deus e o respeito, né? E todas aquelas, né, as cerimônias que precisamos ter. Agora imagina, se um filho nosso de 5, 6 anos de idade, com toda aquela limitação na sua compreensão, se nós o repreendêssemos um dia e a criança pegasse uma mala e fosse embora de casa. Meu pai não é mais meu pai. Né? O futuro dessa criança, imagina. Como é que vai ser? Certo? Não é essa a postura correta diante de Deus. Há coisas na nossa vida que são duras, difíceis, inexplicáveis, quando nós olhamos sob nossa perspectiva. Mas quando nós começamos a ouvir e a ver Deus, começa a haver respostas que vão fazer sentido. Muito sentido. O Deus da Escritura haverá muito sentido. E antes de tudo, o que a gente precisa entender é que, Deus não se compara a nós. Cada ato, gesto, movimento, cada desdobramento, cada consequência, cada acontecimento deste mundo, nada está fora deste governo soberano de Deus sobre tudo que há. E quando nós começamos a entender que existe uma ação de Deus que vem sobre todas as coisas, mas que esta ação, antes de tudo, é de um Deus que está muito além das nossas alçadas de juízo, nós começamos a minimamente ponderar antes de levantarmos qualquer palavra ofensiva à glória da justiça e da bondade de Deus. Entende? Beleza?
Então, antes de tudo isso, reconhecemos que Deus está lá, nós estamos aqui, ok? Você pode ler para a gente o parágrafo seguinte? Ou em Isaías, na página 28, no penúltimo parágrafo. Achei. Ou em Isaías, Deus disse a Isaías: não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Em outras palavras, não coloque Deus no mesmo patamar que todos os seus temores e pavores comuns. Trate-o com um temor e pavor absolutamente separados e únicos, transcendentes. E é interessante que talvez algumas pessoas não conheçam essa expressão de Jesus. Mas Jesus disse, não temam os homens que podem apenas matar o corpo. Temam antes a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar o homem no inferno. Tem gente que pensa que Jesus disse só coisas, florzinha a respeito de Deus, coisas, coraçãozinho a respeito de Deus. Não, Deus é um Deus para ser entendido em toda a sua grandeza. Deus é bom e Deus é justo. E é transcendente. Então, assim, o temor que é devido a Deus, a reverência diante de quem Ele requer de nós que antes de nós agirmos precipitadamente em nossos juízos, nós consideremos, opa, estou diante de alguém, ou o que Jó vai dizer, no final, quando Deus já o havia envolvido naquele furacão, ele vai dizer, eu quero me calar, eu quero pôr a minha boca no pó, não falo mais nada, não tenho condições de falar, diante de quem o Senhor é, minhas palavras são palha, meu juízo é o juízo de um bebê, de uma criança, de um infante, que quando sente fome, por 10 segundos, já está chorando. Ah, meus pais não existem, minha mãe não... O que um bebê está dizendo quando ele está chorando, queridos? Minha mãe não me ama, minha mãe não existe, eu estou sozinho nesse mundo, eu vou morrer aqui, com fome, com frio, solitário. Essa é a linguagem do bebê. Se você ainda não aprendeu a linguagem do bebê, quando o bebê está chorando, é isso que ele está dizendo. E tudo bem, é próprio da consistência da maturidade dele, né? Ele ainda não aprendeu que os pais estarão sempre perto. Então, se ele está no carrinho e não tem ninguém perto, buá, buá, e o buá é o quê? Fui deixado sozinho nesse mundo, esse mundo é injusto, meus pais são injustos, eu vou morrer de fome, entendeu? É assim que o bebê age, né? Então, esta é uma questão fundamental, que nós entendamos essa transcendência de Deus. Agora sim, tá, queridos? Segundo a fé cristã, e isso aqui, esta transcendência que nós acabamos de falar, que é o fato de Deus estar muito além, é algo que pode ser atestado por evidências científicas, filosóficas, enfim. É possível chegar à verdade também a partir da filosofia, a partir das ciências, e eu gostaria de compartilhar com vocês depois a gente vai falar sobre um pouco apesar de Deus ser transcendente, Deus é transcendente, mas isso não quer dizer que Ele seja indiferente. E depois a gente vai falar sobre a justiça e a bondade está ligada ao amor de Deus. Deus é transcendente, mas não é indiferente. E Deus é transcendente, mas não é solitário, certo? A Sagrada Escritura vai falar de um Deus triuno. E ele não é indiferente, porque além de ser transcendente, Ele é bom. E por isso se manifesta, se revela, vem ao nosso encontro, para que nós possamos ter uma compreensão dEle, ainda que na dimensão da nossa limitação, né? Mas, ainda sem tratar disso, eu queria dizer que não é apenas a Sagrada Escritura, a partir da Sagrada Escritura, que nós podemos chegar a essas compreensões da natureza e do ser de Deus, tá? Existe uma possibilidade, a partir da compreensão das ciências naturais, de que nós cheguemos a deduzir que Deus é santo. Como assim, pastor? A partir das ciências naturais? Sim, irmãos, as ciências são... o mundo natural, quando eu falo das ciências naturais, estou falando especialmente, né,
da física, da biologia e da química. Física aqui, astrofísica, enfim, tudo relacionado à física. O mundo natural, as ciências modernas, elas nasceram, as ciências naturais nasceram, a gente pode dizer sim que, por exemplo, o pai das ciências modernas é Isaac Newton, né? E elas nascem da compreensão, por exemplo, de Newton, de que existe um Deus, que a Escritura fala desse Deus, esse Deus é perfeito, esse Deus é santo, ele criou o mundo de um modo tão extraordinário que este mundo natural, ele vai dar ele vai ter leis, regras, normas, e a gente vai poder entender esse mundo, porque esse Deus que criou este mundo é sábio. E aí eu diria que ele foi ao raciocínio da ciência pela indução. O que é indução? Você já tem uma verdade, certo? E aí a Sagrada Escritura fala a verdade. Que verdade? Existe um Deus que criou o mundo e se esse Deus criou o mundo, ora, esse Deus é sábio, é bom, é perfeito, então eu vou conseguir achar sinais desse Deus nesse mundo, né, de inteligência, de verdade, enfim. Então, pela indução, ele chegou à ciência. Mas, por indução é isso, nós temos uma verdade, a gente vai buscar verificar se essa verdade de fato existe. Tá bom? Estão comigo? Então, digamos assim, a gente tem dois métodos, vamos falar de dois métodos de pesquisa, a indução e a dedução. O que é a indução? Indução é o seguinte, eu digo para você, isso que eu acabei, vou usar essa mesma imagem para a gente não ir muito longe, até porque o tempo já está comendo aqui, né, a gente. Indução, a verdade bíblica diz, existe um Deus sábio e inteligente, é uma verdade descrita na Bíblia. E aí você, por essa verdade, vai buscar descobrir se as coisas que existem estão aliadas a essa verdade. Tá bom? Tranquilo? E o que é dedução? Dedução é o oposto. Você vem para a realidade e, à luz da realidade, você busca informações para compor uma verdade. Isso é dedução. E a gente pode fazer o caminho inverso de Isaac Newton. Isaac Newton entendeu que existia um Deus sábio, inteligente, bom e justo. E por isso ele foi ao mundo natural, para buscar neste mundo natural esses desdobramentos da verdade, da justiça e da bondade de Deus. E aí ele foi achando leis, foi achando coerência, foi achando sabedoria, foi achando inteligência. Foi isso que Newton fez. Mas a gente pode fazer o caminho inverso. Que caminho inverso? De irmos daquilo que nós conhecemos da ciência, por dedução, para chegarmos a entender se de fato quem é este Deus que a Bíblia fala. E uma das coisas extraordinárias a que chegamos, especialmente nesses tempos modernos, depois do século XX, é o argumento da criação do mundo. Aqui neste texto, não tenho fé suficiente para ser ateu, Norman Geisler e Frank Turek, eles vão descrever no capítulo 3, um processo pelo qual passou a ciência no século XX, século passado. Que processo? A ciência acreditava que o mundo ele sempre foi o que é, que não houve criação. Até é uma negação de Deus, né? Porque se a Bíblia diz que havia criação, a ciência dizia, não houve criação. A matéria, o espaço e o tempo sempre existiram do jeito que são. Você sabia que até 1916 se pensava assim? Até 1916 se pensava assim. Esse negócio de o mundo ter vindo a existir e tal, não se acreditava nisso, porque isso era um mito bíblico, né? Mas Albert Einstein começa a pesquisar e vai chegando à teoria da relatividade. Não dá para explicar o que é a teoria da relatividade aqui, porque é um negócio muito complexo. Mas aos cálculos que Einstein vai chegando, diante da teoria da relatividade, ele começa a perceber, a partir de 1916, que o mundo teve um início. E Einstein vai lutar com essa descoberta. Ele vai dizer que essa é uma das descobertas mais irritantes a que ele chegou. Então, Einstein ele é o pivô de nós chegarmos à compreensão que o mundo teve um início, a partir da descoberta da teoria da relatividade. E mesmo que as evidências da teoria da relatividade apontassem para um início, ele relutou com isso durante toda a sua vida. E nem foi ele que chegou a realmente provar a teoria, porque ele propôs a teoria,
à luz das especulações, dos cálculos que ele elaborou, mas depois outros cientistas é que foram, de fato, contribuindo, corroborando, somando, para chegar à conclusão de que realmente a teoria da relatividade faz sentido, e se a teoria da relatividade existe, o mundo teve um início. Ou seja, tudo aquilo que a ciência dizia, desde o seu nascedouro até o ano de 1930, 40, 50, 60, foi desmoronado. Porque embora tenha começado em 1916, né, isso demorou até que pudesse ser consolidado como uma compreensão. De fato, o mundo veio à existência. Então, nós sabemos hoje que o mundo veio à existência. O mundo não existiu perpetuamente como se acreditava antes. E existe o que nós chamamos de lei da causalidade. O que é a lei da causalidade, queridos? Se existe algo, aquilo que existe precisa de uma causa. Algo que possa ser maior e possa ser tão maior e tão mais grandioso que a própria existência. Ora, se existe algo, existe uma causa. Imagine você chega na cozinha da sua casa, tá bom? Tem um bolo de chocolate lá, ok? Aquilo apareceu do nada, irmãos? Se existe um bolo de chocolate que precisa de uma inteligência, de ciência, de sabedoria, de técnica, de preparo e de criação, esse negócio precisa de uma causa, ok? E é lógico que isso é aplicado a muitas outras coisas. Então, quando a ciência moderna se deparou com essa ideia de que o mundo precisava de um início, meus queridos, esse foi um dos grandes espinhos, calos na ciência que se declarava ciência separada da ideia da criação ou separada da ideia de Deus. Existe um Deus existe uma causa que é muito maior deste mundo que veio a existir. Certo? Uma causa que é muito maior. Uma causa que é muito mais gigantesca. Uma causa que está para muito além daquilo que nós conseguimos entender aqui. E aí eu não tenho tempo para falar disso, mas houve muitas descobertas científicas que de fato atestam que o mundo teve um início. Temos provas robustas disso. Isso hoje é incontestável, não é só uma teoria, irmãos. Não é só uma teoria. Não está baseado apenas nos cálculos que Einstein fez. Isso hoje é incontestável. O mundo teve um início. E eles chamam esse início de a grande explosão. E a Bíblia diz, haja luz. Imagine quanto de energia despendida neste haja luz. Energia. Luz quando explode, o que acontece, irmãos? O que acontece quando explode? A luz, né? A luz, né? A luz. Enfim. Então, qual é a explicação dessa criação, queridos? Ou desse Big Bang que chamam? Não tem explicação. Você lê os caras mais bem fundamentados, os teóricos, eles parecem um menino de 5 anos tentando explicar por que ele derrubou um vaso e quebrou. Você pega um cara da envergadura dos maiores físicos desse nosso tempo, que são ateus e querem se manter ateus, mesmo diante desse quadro todo, eles parecem, sabe quando a criança derruba um vaso e não sabe que explicação dá? Parece uma criança fazendo isso. As explicações são muito esdrúxulas, estapafúrdias, fugindo da questão fundamental. Por quê, queridos? Porque existe uma robusta prova de que o mundo foi criado. E Robert Jastrow, que foi um dos seguidores ele é físico também, né? Foi um dos seguidores de Newton. Ele, no seu livro, ele era ateu, tá? Mas ele escreveu no seu livro, Deus e os Astrônomos. Ele escreveu um livro chamado Deus e os Astrônomos. Ele diz o seguinte, para a ciência que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele ali viveu um pouco depois de Newton,
Então, não é que terminou, ele está ali, né, está vivendo ali aquele período de descobertas de que, de fato, o mundo veio a existir. O mundo não era existente eternamente. E ele diz o seguinte: a história termina como um sonho ruim. Ele, o cientista, né, incrédulo, ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado, e quando se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão ali sentados há vários séculos. Essa é a imagem que Jéstro usa. Os caras estão querendo escalar o conhecimento da sabedoria, de repente chegou lá em cima, teoria da relatividade, houve o início. Meu Deus, e agora? Tem de ter havido uma causa muito maior do que a causa desse início. E só por sabermos que houve um início, chegamos às seguintes conclusões. Ora, se as causas são maiores do que aquilo que existe, antes de tudo, aquilo que existe e deu existência ao mundo é autoexistente, atemporal, não espacial e imaterial. Uma vez que a causa primeira criou o tempo, o espaço e a matéria, a causa primeira, este ser, né, ele tem de ser obrigatoriamente alguém fora do tempo, fora do espaço e fora da matéria. E o que a Bíblia diz a respeito de Deus? Deus é Espírito. Ele é o grande eu sou, o Deus eterno. A Bíblia já falava disso há muito tempo, né? E as consequências às quais a gente chega sobre, depois que a gente descobre que o mundo veio à existência, a causa, queridos, não pode ter sido uma faísca que explodiu, bum! Não existe isso na matéria. Por quê? Porque as leis da matéria são estáveis. Como atestam alguns físicos, né? Que antes a matéria toda se compactava num ponto infinito. Toda a matéria do universo. Tudo que existe no universo de matéria, queridos, estava num ponto infinito. E, de repente, ela explode e aí ela expande. Gente, isso é uma criança de 5 anos explicando por que ela quebrou um vaso de cera de 10 mil reais. Não, foi porque eu batei um vento, o vento me levantou, e quando eu levantei ainda tentei fugir, mas aí de repente o cachorro espirrou, e o espirro do cachorro me afastou para frente, e eu ainda assim consegui me desviar igual em Matrix, mas aí de repente no meio do caminho houve um tremor de terra, a vibração da terra me jogou para cima, e quando eu estava próximo do vaso a 3 centímetros, mãe, eu ainda assim com toda a minha força de pensamento, girei igual um gato no ar, mas é uma criança explicando como é que quebrou um vaso de 10 mil reais, entendeu? Mas, se houve uma causa para esse mundo que nós conhecemos, meus queridos, essa causa tem de ser autoexistente, porque tudo que existe está fora daquilo que é a causa primeira, este ser, né? Tem de ser atemporal, não espacial e imaterial. Tem de ser inimaginavelmente poderoso para criar todo o universo do nada. Imagina criar todo esse mundo criado do nada. E é exatamente o que a Bíblia diz sobre Deus. Ele disse por sua palavra. Deus não precisou de esforço. Deus não precisou de labuta para criar nada. Deus não precisou de trabalho. Deus precisou apenas dizer. Supremamente inteligente para planejar o universo com precisão tão incrível. E eu quero ainda falar sobre isso semana que vem, não vai dar tempo agora. Mas, meus irmãos, o mundo ele é tão incrivelmente perfeito. Há tantos encadeamentos de coisas interdependentes que um movimento altera tudo. Como é possível dizer, as asas de uma borboleta são a causa de um terremoto. É mais ou menos o que acontece no mundo. As coisas estão tão bem encadeadas que tudo perfeitamente se responde. Agora imagine a sabedoria e a inteligência para criar esse mundo do jeito que ele é. Semana que vem eu quero ainda dar continuidade a esse assunto e falar um pouco sobre o que a gente chama, nas ciências naturais, de princípio antrópico. Mas para falar do nome mais simples, é assim, existe um encaixamento de todas as coisas de tal modo que só um ajuste muito fino para permitir que existisse vida nesse mundo. Meus irmãos, você sabia que
se a gravidade fosse, não é 1% menos do que ela é, a força da gravidade. Se ela fosse 0,000000000000001% a menos do que ela é, o mundo não existiria como nós o conhecemos? Que esse planeta não existiria? E você sabe quanto isso é tão pequeno? Esse mundo tem ajustes tão perfeitos que um pequeno detalhe não permitiria que as coisas fossem como são. Ou seja, existe uma sabedoria por trás desse mundo criado que está muito maior daquilo que nós podemos alcançar. E por fim, se este mundo existe do jeito que é, ele é pessoal. A causa que criou este mundo é pessoal, Deus é pessoal. Com o objetivo de optar por converter um estado de nada em algo. Ora, se existe algo ao invés de nada, por que não existe nada ao invés de algo, queridos? Você já se perguntou por isso? Ora, se existe algo, este ser que criou algo, inclusive a possibilidade de pessoas que relacionam-se, esse ser só pode ser pessoal. Então, sim, e depois, semana que vem, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. É possível chegar a entender que existe um Deus santo, a partir da dedução das ciências naturais. Também. Glória a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isaac Newton proclama que existe uma origem, ainda que contra sua vontade. Einstein. Eu falei muitas vezes aqui de Einstein como se fosse Newton, agora eu estou lembrando, né? Falei Newton, mas queria falar Einstein. Einstein proclama que existe uma origem, mesmo contra a sua vontade, uma origem irritante para ele. Mas uma origem grandiosa, extraordinária, inalcançável, inatingível, de uma sabedoria que não cabe nas nossas compreensões. Um Deus que é a origem de tudo isso que existe neste mundo tão grandioso, perfeito e harmônico, certo? Então, sim, pelas ciências naturais a gente também chega à compreensão de que existe um Deus santo. Deu para entender o que é santo? Estamos juntos? Deu para entender? Tranquilão? Se você entendeu que Deus é santo, e que é possível chegar ao entendimento da santidade de Deus, não apenas a partir da Escritura, mas também a partir da ciência, já estamos aqui em algum lugar comum, né? Já dá para a gente começar a entender que nós não podemos nos posicionar diante de Deus como se Ele fosse um igual a nós, e que a nossa postura diante de Deus deve ser a postura de um filho, reverente diante do seu pai, ainda que não entenda as razões pelas quais o seu pai está agindo como está agindo. Mas nós sabemos, conhecemos o bastante para confiar. E eu espero que você esteja nessa jornada de conhecer o bastante para confiar, a fim de que, como Jó disse, seu conhecimento não seja só de ouvir, mas seja um conhecimento de vê-lo também. Amém? Suas palavras finais, minha querida Na Elaine. verdade, a gente vê que Deus, Ele é santo e Ele é único, soberano. Ele é soberano e Ele está acima de todas as coisas. E quando a gente vai se portar a Ele, temos mesmo que ter reverência, porque Ele é um Deus único e trino. Ele se divide em três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai conhece o Filho conhece o Pai, e o Espírito Santo expressa todo o amor. Então, que nós possamos verdadeiramente nos colocarmos na presença do Senhor, que aquele que não conhece, passe-o a conhecer como soberano. Por que soberano? Porque a Ele é dado todas as coisas, todo o poder dos céus e da terra. E às vezes a gente fica, né, como conversamos no início, mas por que que o meu parente está com o coronavírus? Por que que o meu pai está com câncer? Não cabe a nós a explicação, porque Ele é soberano. E eu até estava comentando hoje com meu esposo, nós assistimos um filme, Superação. E eu já assisti pela 3ª vez, de tanto que eu amei. Um garotinho de 11 anos cai num gelo, e aí ele fica mais de 15 minutos na água gelada, e um ateu, bombeiro, vai socorrê-lo, e aí ele ouve uma voz que fala para ele um pouco mais para trás, e ele acreditando que tinha sido o chefe dele, que estava a mais de 7 metros de distância. E eles encontram um menino. E aí os médicos dizem para a mãe, não tem mais jeito. E aí deixou ela com a criança, e ela começou a orar naquele momento, falou: Deus,
a ti é dado o poder da vida e da morte. Tu és soberano sobre os céus e a terra. E ali, depois de um longo período de lutas, de testemunhos, a criança volta ao normal, totalmente ao normal. E o médico fala para ela, eu não sei o que aconteceu. Eu, como médico, não poderia te falar isso, mas isso foi um milagre. E foi um milagre de Deus. Então, Deus é soberano. E quando ele chegou na sala de aula, que é o ponto que eu quero chegar, a professora dele pergunta para ele assim, por que Deus livrou você e levou o meu esposo, que foi acometido de uma doença? E aí a criança, com 11 anos, não soube explicar. Mas nós sabemos que está na soberania do Senhor. Deus é sobre todas as coisas, Deus é soberano e é Ele quem resolve. Quem somos nós para questioná-lo? Quem somos nós para interrogá-lo? A gente apenas aceita. É difícil, né, pastor? É doído, mas a gente aceita, porque Ele é soberano. E lá na frente, talvez a gente venha a entender. E se não for lá na frente, quando chegarmos diante dEle. Eu tive a experiência de perder meu pai há pouco mais de 3 anos atrás, e foi uma experiência muito brutal e dura, porque foi uma perda muito derrompante. Nós não tínhamos sequer previsão de que ele estivesse doente, estava bem de saúde, e ele havia estado comigo aqui em Brasília há cerca de um mês antes, e naqueles dias mesmo eu tinha falado com ele um dia antes, no mesmo dia, não me recordo exatamente, e à noite eu estava dormindo de madrugada, fui chamado madrugada, acho que de segunda para terça-feira, e minha esposa me acordou, não foi de domingo para segunda, amor? Não lembra, né? Eu sei que eu estava dormindo no escritório. Por que eu fui dormir no escritório aquela noite? Ah, porque sua mãe estava lá. A gente estava nessa época, a gente tinha mudado para a Asa Norte, era um apartamento pequeno, e a minha sogra estava precisando de alguma coisa, eu fui dormir no escritório. E aí foi dormir com a minha esposa, não estava bem de saúde, não é isso? Isso, aí minha esposa teve de acompanhar a minha sogra à noite, eu acabei dormindo no escritório. E aí acordei 1h da manhã com a notícia de que meu pai havia morrido. E a gente fazendo planos de ele aposentar-se agora em 2019. A gente fazendo planos de ele aposentar-se, vir para Brasília, para ficar perto da neta e tal. Gente, mas que coisa brutal. Na hora me deu enjoo, fiquei enjoado a noite toda. Um lamento, um pranto, uma angústia, enfim. De fato, a gente passa por isso mesmo. Não é fácil, não é fácil, não, essas coisas nos doem muito, essas coisas são muito violentas. A morte é violenta. Perder as pessoas que nós amamos é uma violência, certo? Mas diferente de pensarmos dessa perspectiva de que Deus está lidando com essas coisas a despeito da sua justiça e da sua bondade, a gente primeiro precisa entender, antes de tudo, existe um Deus que está acima de tudo, Ele é Senhor. E que em todas as coisas que faz, Ele é justo e bom. Isso é fundamental. Por isso, precisamos aprender. Não estou dizendo que não seja doído passar por essas coisas. É muito doído. Mas é pior quando nós não sabemos entender como lidar com essas situações à luz da natureza de Deus, quem Deus é e como eu consigo lidar com esse meu entendimento de Deus, com essa minha compreensão de Deus. Negar que Deus seja justo e bom, ou negar que Deus exista nessas situações, é muito pior. E você estará encobrindo o sol como uma peneira, e você estará dando as costas para aquele único que pode realmente tanto confortar você, quanto dar resposta, ainda que Ele não queira nos dar, e Ele também faz isso, e Ele é Deus também assim, né? Assim como nós, como pais, muitas vezes não achamos que não seja necessário dar algumas devidas explicações aos nossos filhos. Então, antes de tudo, entenda isso, Deus é santo. Isso quer dizer que tanto a Escritura já dizia, quanto as ciências podem atestar por dedução de que existe alguém que está muito além dessas esferas. Mas falaremos também semana que vem sobre a bondade e sobre a justiça de Deus. Amém? Beleza? Tá bom? Então, eu só quero encerrar dizendo que, se você não sabe o que fazer, como lidar com este conflito, como lidar com este sofrimento, eu diria que é minimamente sábio suplicar a Deus que lhe dê sabedoria sobre quem Ele é e sobre como Ele age, né?
Então, o que nós devemos fazer nesses dias é: Senhor, me revela quem o Senhor é, para que eu possa entender como lidar com esse sofrimento. Entende? O modo como nós aprendemos a lidar com o sofrimento, antes de tudo, é pedindo a Deus que nos revele quem Ele é. E Deus faz isso, especialmente através da sua palavra, que é essa revelação especial. Deus nos dá a compreender de si, e quanto mais nós conhecemos de Deus, queridos, mais luz nós temos para compreender essas situações nas quais nós estamos envolvidos. Às vezes nós estamos em densas trevas, em muita angústia, mas quanto mais nós nos achegamos ao Pai da luz, nós temos luz para entender essa realidade que nos cerca. Amém? Então eu quero orar por você hoje, especialmente pedindo a Deus que lhe dê revelação, sabedoria e entendimento sobre quem Ele é, e que isso possa ir dando para você o mínimo de recursos, para que você lide com a dor, o sofrimento, a angústia que estes dias nos trazem. Amém? Senhor Deus, a Tua palavra nos revela quem o Senhor é, e não apenas a Tua palavra. O salmista já dizia que os céus proclamam a Tua glória, o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos, e nós temos visto isto, Senhor. Temos visto que as descobertas deste mundo natural nos apresentam que o Senhor é santo. O Senhor que criou este mundo é um Deus santo, acima de tudo e de todos, com poder, sabedoria, amor e justiça incomparáveis, inigualáveis e que estão muito além de nossa compreensão. Cada ato da Tua poderosa mão se desdobra sobre muitas questões que vão também se desencadeando umas às outras, e em cada uma delas, nenhuma falta a Tua perícia e o Teu agir perfeito, Senhor. O Senhor é um Deus perfeito. Nos ajuda a entender isto, e diante dos nossos momentos de crise, de lutas, de angústias, de dores, de sofrimento, nós aprendermos a confiar que há um Deus soberano, um Deus santo. Eu te peço que aqueles que estão suplicando a Ti revelação de quem o Senhor é, que o Senhor possa vir graciosamente a eles, para que eles Te conheçam, tanto como santo, quanto um Deus justo e bom, a quem nós podemos confiar nossos corações, nossas angústias e dores, sabendo que o Senhor não as desprezará. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer-Te, e obrigado por se revelar a todos quantos buscam e pedem, segundo a Tua palavra. É o que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Levante suas mãos aos céus. Nos perdoem por termos atrasado um pouco hoje, na verdade, quase 20 minutos, 15 minutos já. Mas nós nos atrasamos em razão de termos nos atrasado no início também, tá bom? Nos desculpe, tá? Não? Semana que vem nós conversaremos, assim Deus permitindo, no horário perfeitamente, encerraremos no horário perfeitamente até 9h30, tá bom? Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça convosco, e todos digam, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, querido, até domingo de manhã, tá bom?